Olá, estamos começando mais um podcast business. Eu quero pedir a vocês para nos acompanhar ali no nosso Instagram, @podcastsal-e-luz. Se você está assistindo pelo YouTube, também não se esqueça de se inscrever, compartilhar também, nos ajuda nisso aí. Hoje a nossa conversa vai cuidar de quem gosta muito dos bichinhos. Ela até pensou de repente que o tempo passou, mas ela viu uma oportunidade e você vai saber de quem eu estou falando. Não é isso mesmo, Marta? Sim, nós também estamos no TikTok, não esqueça disso. E hoje com a gente aqui vai estar uma pessoa espetacular, com um conhecimento vasto e que cuida dos nossos melhores amigos. O nome dela é doutora Daniela Soter, veterinária. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Marta, pelo convite. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, trazendo novidades e falando desse mundo que eu amo, que é o mundo pet, né? Maravilhoso, mas também tem outras especializações, né? Sim, eu sou médica veterinária, formada há 12 anos, né? E sou mestre em parasitologia e microbiologia pela UF, pioneira na laser terapia de pequenos animais aqui no Brasil e sou docente da pós-graduação de dermatologia da Anclivepa Rio no módulo de laser terapia e fotobiomodulação. E na cidade de Petrópolis chegou a ganhar um prêmio. Sim. Melhor amigo dos animais, né? Amiga dos animais. Foi muito legal esse prêmio. E traz um pouco, né? Reconhece aí um pouco do meu trabalho nessa parte social também. Tá, e hoje os nossos amigos de casa vão estar conhecendo dessa história de superação, de dedicação, essa história empolgante, porque uma mulher aos 44 anos, mãe, gente, essa mulher linda, mãe de 5 filhos e hoje atuando nessa área. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Pois é, eu me formei aos 44 anos, depois de ouvir muito que já estava tarde, que não ia dar. Eu, na realidade, comecei a faculdade aos 34 anos. Nessa época eu já tinha 4 filhas e ainda não sonhava com a quinta, mas enfim, tive alguns contratempos durante o período da faculdade, acabei tendo que trancar alguns períodos, no total foram 3 anos, né, trancando a faculdade, acabei levando quase 10 anos, aí me formei com 9 anos de formar, levei para formação, mas me certifiquei, eu tinha acabado de completar os 44 anos, né, e foi um desafio realmente, porque no final da faculdade eu tive a minha 5ª filha, e aí ela terminou comigo a faculdade pequenininha ainda, mas a gente ouve muito, né, que não vai dar, mas foco e determinação foi o que eu trouxe para minha vida, era a chance de mudar. Sempre tive paixão pela medicina veterinária, foi um sonho de criança, né, e aí seguimos. Maravilha. Então, esse sonho era quando você ainda era criança? Ser veterinária? Sim. Aos 4 anos eu já ia para o Jockey Club. Eu tinha um tio, né, que foi pioneiro na patologia veterinária e ele era patologista do Jockey Club na Lagoa. E eu acompanhava ele desde os 4 anos e já começava a minha paixão ali por cavalos, sou apaixonada até hoje. Mas, morando em apartamento, né, comecei a criar uma relação maior com o cão, porque na época era muito cachorro, a gente não vinha quase gato, né? Há 40, 50 anos atrás era muito cachorro, estava começando na realidade, mas desde pequenininha, sempre fui apaixonada por bicho. Aí ficou um tempo aí meio esquecido, troquei uma fase da vida, então tive filho, né? Filhas, muitas. E até o dia que falei, não, é isso que eu quero, vambora. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Esse é o ponto, ainda dá tempo. Para as pessoas que têm o pet em casa, mas essa pessoa não tem alguém, uma referência boa para cuidar dele, seja gato ou cachorro, você atende esses dois ou tem outros animais também? Então, na realidade eu trabalho com pequenos, atendo alguma coisa. Eu digo que o médico veterinário ele é muito versátil, né? A gente sai de uma universidade capacitado para atender todas as espécies que nós tivemos contato durante esse período de estudo. E as pessoas vão se especializando. Hoje a gente tem mais aí os exóticos, que são aqueles animais que estão fora do cão e gato, né? Animais de produção, os quelônios, que são os jabutis, as tartarugas, aves, está muito em alta.
mas eu digo que o meu forte é cão e gato. Hoje 50% de cão, 50% de gato, porque é uma área que eu sou completamente apaixonada, que são os felinos também, né? E eles estão dominando realmente o mundo. Eu também adoro gato. Gato é top demais. Eu amo gato. E é independente, né? O gato é independente. Isso aí a gente acaba quebrando um pouco esse mito, né? Porque a gente, quando diz que o gato é independente, a gente dá um pouco mais, acaba dando um pouco mais de liberdade para eles. Mas eles são dependentes, sim, são muito carinhosos. Eu tenho aqueles gatinhos que sentam para assistir televisão com a gente, né? Igual cachorro. Então, é porque eles têm assim um pouco, eles requerem um pouco menos de trabalho do que o cão, né? De atenção, assim, eles não comem tudo de uma vez, eles vão lá, vão comendo aos pouquinhos, eles vão bebendo água aos pouquinhos. Eu digo que eles são de outro planeta. Então a gente acaba tendo um pouco mais de liberdade para ter um gato, né? Você vai sair o dia inteiro, sabe que ele não vai comer a comida toda e... Eu já vou deixar tu falar, Marta. Eu já tive 2 gatos e eu vivo viajando, realmente deixava ali a água e a refeição dele e ele se virava muito bem. Mas depois eu tive mais cuidado assim, hoje já não deixo mais. 1 mês, 15 dias é muito tempo para deixar o animal sozinho, né? Hoje a vantagem assim realmente é essa questão. Tem uma outra grande vantagem que eles desde pequenininhos já usam, né, a vasilhinha para ir fazer as necessidades deles. E isso aí, você sabe que você vai chegar em casa, a casa não vai estar toda, né, detonada. O gato tem isso. Então, assim, tá crescendo muito por essa questão até de não incomodar com latido nem nada. Então, as pessoas que querem ter um animal acabam hoje escolhendo, né, os gatos. Eu acredito que daqui a algum tempo a gente vai ultrapassar essa população de gatos em relação aos cães. Tem uma pergunta para fazer, mas eu vou esperar. Marta, vai lá. Tá, a paixão foi o suficiente para você vencer os obstáculos. E a idade nunca foi um obstáculo para você, certo? Agora, a paixão foi maior do que o medo. Aos 44 anos, por que aos 44 anos? Foi por conta da maternidade? O que te levou a esse tempo? Então, gente, a minha vida, eu tive uma vida assim, eu casei muito cedo, tive meus filhos muito cedo e a gente tinha uma dificuldade financeira muito grande, né? Você hoje se dedicar, parar de trabalhar para se dedicar a uma faculdade, da forma que realmente precisa, que é muito estudo, não adianta ser mais um na multidão, né? A gente precisa se diferenciar. Então isso aí requer tempo, né? E grana, é a realidade, né? E a gente lutando ali com 4 filhas e batalhando muito. Eu nunca tive um emprego, nunca fui CLT, sempre trabalhei por conta própria, mas precisava trabalhar. Até o dia que a gente, né, eu e meu marido chegamos à conclusão de que alguém tinha que mudar a situação. E como era um sonho fazer medicina veterinária, ele falou, vai que tá na tua hora. E aí eu comecei, né, na faculdade. Na realidade eu digo que eu sou pós-graduada em faculdade, porque eu fiz 3 universidades. Eu comecei fiz na Estácio do Rio, depois fiz transferência externa para a UF e depois fiz transferência para a Unifes em Teresópolis quando vim morar aqui em Petrópolis, né? Então caminhei bastante aí, mas realmente acabei tendo que optar mais tardiamente para estudar. E sim, quando eu me formei, eu achava, né, a gente sempre pensava, a idade vai ser um problema. Para a área médica, a idade é uma solução, porque passa mais segurança. Por mais recém-formada que eu fosse, eu já estava num outro nível de maturidade. Então, muitas vezes o cliente se sentia mais seguro e se sente realmente, né, mais seguro vendo por esse lado, né, por essa questão da idade. E isso me ajudou muito, né, me ajudou bastante. Que bom. Tem pessoas que estão nos assistindo que têm uma certa dificuldade com relação a informações de como cuidar do bicho. A gente sabe que tem algumas doenças que a gente pode pegar. Então, hoje nós temos isso, chama-se zoonose, né? A doença que é transmitida do animal para o ser humano. As parasitoses intestinais, né, verminoses, muitas delas são realmente transmitidas dos animais para o ser humano. A raiva é uma doença que é uma zoonose grave, né, de controle mundial.
A gente tem agora, agora não, já há algum tempo, né? A esporotricose, que é uma infecção fúngica que acomete principalmente os felinos, os gatinhos domésticos, e que também ele consegue, né, transmitir pra gente através de lambedura, de arranhadura. Então, assim, a leishmaniose é uma doença agora cujo cão é o maior vetor doméstico, então precisa de cuidados também. Mas, assim, todas essas doenças são evitáveis através do cuidado e da prevenção. As vacinas, né? Das vacinas também, né? Cuidados no manejo, na higiene, na vermifugação, na vacinação. Então, hoje ter um animal é uma questão também de responsabilidade, né? De muita responsabilidade. E a questão da castração do animal. Qual é o melhor período para se fazer isso? É realmente necessário? É mito aquela coisa de ter que deixar o gato ter a primeira cria? Como é que funciona isso? Gato ou cachorro, né? Gente, eu amo esse tema aí, porque ele agora tem duas vertentes, né? Ele tem duas linhas, e eu tenho a linha que eu defendo baseado também, né, em publicações, em artigos, em muito estudo, mas é a linha que eu realmente sempre defendi, sempre acreditei. Tudo, né, tem seus prós e contras. Castração hoje é uma questão de, primeiro, se a gente está falando de um país onde a gente tem muitos animais na rua, a gente está falando de controle populacional, né? Então essa é a primeira questão, o controle populacional. A gente precisa, não tem mais lugar para nascer bichinho na rua, né? Então, essa questão. Se a gente vai parar para pensar, mas o meu animal não tem vida livre, porque muitas vezes você tem um gatinho e o gato castrado, ele vai passear, mas ele vai ficar ali por perto de casa, ele vai fugir da confusão. Então a gente vai evitar a questão do nascimento indesejado. A gente vai evitar doenças sexualmente transmissíveis, porque os animais também se infectam, né? Durante o acasalamento, durante as brigas que acontecem, cães e gatos, pelo acasalamento também. Vai evitar as fugas, né? O animal, que é aquele animal que vai fugir atrás de fêmea, eles sentem o cheiro do cio a quilômetros de distância, então eles fogem mesmo atrás das fêmeas. Isso é um problema muito grave, né? Mas a gente também tem como evitar doenças através da castração. Então a gente vai evitar no macho hipertrofia prostática, a gente vai minimizar a possibilidade de um tumor de próstata, porque tem outras causas também para o tumor de próstata, mas a gente consegue minimizar. A gente vai evitar o tumor de testículo, porque ele não vai ter mais os testículos. Então a gente tem as doenças urinárias decorrentes de uma hipertrofia prostática, isso no macho. Nas fêmeas, a gente vai evitar os tumores uterinos e vaginais, né, de sistema reprodutor, tumores ovarianos. A gente vai evitar uma doença que é uma doença que tem uma casuística muito alta na rotina clínica, que é a piometra, infecção uterina. É uma doença que muitas vezes ela vem silenciosa e você não tem nem tempo de tratar. Isso tudo você evita com a castração. E provém de que essa doença última que você falou? A piometra é uma infecção uterina, porque o que acontece? Quando a cadela entra no cio, ela abre aquele aparelho, o sistema reprodutor, vou falar de uma forma bem simples, né, para que as pessoas entendam. Sim. E porque é o que ela vai receber ali durante o acasalamento, o material genético masculino, que é o sêmen. Essa abertura, né, desse canal, ela vai receber bactérias também. Ela fica fechadinha o tempo inteiro, que é para as bactérias estarem do lado de fora, não penetrarem profundamente. Durante o período cio, abre a cervice, então as bactérias penetram. O sêmen, ele é bactericida, então durante o acasalamento, quando ela acasala, ele vai eliminar as bactérias que porventura entraram ali. A cadela entrou no cio e não acasalou, que as pessoas não deixam, né? As pessoas responsáveis não vão deixar acasalar, mesmo que elas não tenham castrado, e essas bactérias vão penetrar, só que não vai ter o sêmen para eliminar essas bactérias.
Muito importante. Depois do cio, a cervice vai fechar, as bactérias lá dentro estão no quentinho, num ambiente propício, elas começam a se multiplicar. Reproduzir. Então, 2 meses depois do cio é quando normalmente a gente tem um problema que é o surgimento da piometra. Quando a piometra é aberta, você percebe por uma descarga vaginal, você vê que alguma coisa não está acontecendo, né? As pessoas mais ligadas vão ver se o animal, ou porque está se lambendo muito, se higienizando. Isso no cão e na gata também. Quando a piometra é fechada, ela não libera nenhuma secreção. O que acontece? Começa a inchar, as bactérias se multiplicarem, secreção intrauterina e muitas vezes quando a gente vai identificar o animal já está num estado debilitado demais e às vezes a gente não resiste nem à cirurgia. Então é uma questão realmente de cuidado. A linha que diz que o ideal seria não castrar, tem lá os argumentos deles, né? Um outro dado importantíssimo: cadelas castradas antes do primeiro cio e gatas, a gente tem uma redução de até 98% de chance de tumor de mama. Depois do 4º cio é indiferente para o tumor de mama, mas tem todas as outras vantagens. Então não é porque não castrou até agora que não castraria, né? Mas a gente sabe que tem uma responsabilidade grande nessa redução de percentual aí para desenvolver o tumor de mama. Animais a linha que defende, que diz que não deve castrar ou castrar depois do estímulo hormonal e tal, porque pode ter uma ruptura de ligamento cruzado, mas se a gente pensar que um câncer é bem pior do que uma ruptura de ligamento, né, a gente para pensar. Então eu defendo castra. Em que momento? Animais muito pequenininhos, aquelas miniaturinhas e tudo, a gente espera um pouquinho amadurecer, o animal tá bem estruturado para poder ser castrado. Animal que vai para doação, castra o mais rápido possível, porque nem sempre a posse é responsável. As pessoas adotam e vão deixando e o animal entra no cio, entra o cachorro do vizinho e acasala, o cachorro de rua, e você tá aí com um problema, né? Então, o ideal é, se vai para doação, castrar o mais rápido possível. Animais que têm, né, dono, que tem, já estão no seu lar definitivo, definir ali se vai castrar antes do primeiro cio ou depois do primeiro cio é um acordo com o veterinário. Lógico que, gente, que nada disso está escrito em pedra. Todo caso precisa ser avaliado. Né? Às vezes é um animal, porque é um animal de porte muito grande, que custa mais a se desenvolver, ele é filhote até 1 ano e meio, quase 2 anos ainda é um jovenzinho, então a gente pode castrar um pouco mais tardiamente, mas aí a gente pega um Rottweiler para castrar, os veterinários já não querem, pela dificuldade realmente que é o procedimento, né? Então, assim, totalmente a favor da castração o mais rápido possível. Macho é muito pouco invasivo, a castração do macho é muito rápida, pós-cirúrgico maravilhoso, sabe? Eu castrei, tinha 2 gatos em casa, um é o gatão que está lá até hoje, que eu castrei ele logo nos 3 primeiros meses. Eles me asseguraram que ele ia ficar mais tranquilo dentro de casa, porque ele é levado, né? Tem isso, né? Ele já balançou no fio da rua, ele já fez estripulias na minha vizinhança lá. E um gato simpático que todo mundo gosta. Ok, castrei o gato, só que esse gato, ele não sossegou. Ele continua fazendo bagunça, ele continua a mesma coisa. E a pergunta é, a castração aquieta esses gatos? O meu não parece que é só mito, né? Coisa. Não é mito, mas eu fico muito feliz quando eu ouço isso, né? Porque é um gato sendo gato. Sim. É um gatinho sendo gatinho, essa é a realidade. O que a gente evita, a gente melhora muito o comportamento do cão com relação à marcação de território e do gato também, porque o gato é muito mais limpinho, né, asseado do que o cão, isso é sabido, mas tem gatinhos que são terríveis e vão buscar o sofá para fazer xixi, a cama para fazer xixi, vão querer marcar o território. Isso a gente elimina, quanto mais cedo, mais fácil de você controlar. Mas quando a gente também castra eles novinhos, a gente está lidando com bebês e que ainda bem que a gente não tira essa jovialidade deles. E a gente também tem a questão do temperamento, né? Temperamento não tem castração que dê jeito, é aquele espoleta, aquele pintão que vai ser a vida inteira.
Não é a maioria, mas acontece. Sim, então é normal, né? É normal. Porque ele não deixa nem os outros gatos se aproximarem, ele marcado no território, gosta de trazer presentes pra gente, então vai no mato, pega bicho, apresenta, fica feliz, deixa lá, nesse nível. E eu também fico muito feliz. A minha gatinha morreu, me parece que ela morreu com isso. A gente castrou ela no primeiro mês, assim, no segundo mês dela. No mês seguinte ela começou a apresentar, engordar, ficar diferente, com a sua barriguinha. A gente levou ao veterinário de urgência e a gente não conseguiu salvar ela, era esse tipo de doença. Ela operou, fez uma cirurgia de barriguinha aberta e tudo. Mas ela teve o quê? Depois que castrou? Depois da castração. Não vejo nenhuma... Não sei se foi uma cirurgia mal sucedida, né? Porque não justifica. Se ela castrou, ela fez a retirada do útero, dos ovários, e não é para ter... Depois ela ter mais nada. Exatamente. Às vezes já era um animal que já nasceu comprometido, né? Isso, né? É muito interessante isso. E o que mais te encanta nessa profissão? Então, eu quando comecei na faculdade, quando eu entrei para a faculdade, a gente reúne ali os alunos, né, os calouros, e a primeira pergunta que os professores fazem é: por que você está fazendo medicina veterinária, né? E sem dúvida alguma que gostar de animal é condição básica, né? A condição sine qua non é gostar de animal. Não dá pra não fazer alguma... que você vai lidar com isso no seu dia a dia e não gostar. Mas a gente ouve muito assim, falando também, né? Mas porque eu não gosto de gente, eu gosto de bicho. E na realidade, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar: nossos pacientes não vêm sozinhos pra gente. Então, no final das contas, eu acho que a gente gosta de gente também. Porque hoje, olha o que a gente traz de maravilhoso para uma pessoa quando você consegue trazer a saúde do bichinho dela de volta, né? Então, a gente entende, eu sempre entendo que por trás daquele paciente existe um ser humano. E existe uma família. E que precisa ser cuidada, né? Muitas vezes ele vem com um problema que nem é dele. Ele vem trazendo algum problema por trás. E quando você vai ver, quem está envolvido com ele ali é que está realmente precisando de ajuda. Então eu digo que a medicina veterinária, ela me traz essa oportunidade de gostar dos animais, mas também entender que o ser humano é legal, tem muita gente boa e que precisa de mim, né? Que precisa que eu traga essa oportunidade dela ser feliz. Às vezes é a única companhia que ela tem, né? É o membro da família hoje, a gente tem os animais hoje como sendo um membro da família, então não dá pra gostar só de bicho. Eu acho que a gente tem que, a gente tem que gostar de gente também, né? E gostar da parte médica, né? É isso. Você tocou num ponto muito interessante, é que o animal, ele não vai sozinho pro hospital igual a gente, fazer aquele check-up, eu tô passando mal, preciso ir, vai embora correndo pelos muros, não vai. Então, assim, é necessário que o dono consiga observar que ele está diferente, comportamento, né? Tanto o gato quanto o cachorro tem um comportamento, muda o comportamento. Fala pra gente como é importante, mesmo que às vezes o animal não represente nenhuma doença, é necessário levar para fazer um check-up. Gente, isso aí eu trabalho, eu bato todo dia nessa tecla, né? Os meus clientes já me conhecem. E eu amo quando aqueles clientes falam assim: Dani, eu sou chata. Eu amo meus clientes chatos, porque são aqueles clientes muito cuidadosos. Porque eu trabalho com a medicina veterinária preventiva. Não tem preço a medicina de uma forma geral preventiva, tanto a medicina quanto a medicina veterinária. E é muito mais barato, é muito mais prazeroso a prevenção, né? Muito mais prazerosa a prevenção. Primeiro porque você não coloca em risco ou consegue identificar um problema muito precocemente. E segundo porque o custo é muito menor, né? Prevenir, eu digo que a gente gasta quando o animal adoece. Saúde é investimento. Então a gente investe na saúde e gasta com a doença, né? Então quanto mais você investe na saúde, menos você gasta com a doença desse animal. E é importante, eu quando recebo meus pacientes para rotina pediátrica, que vêm para mim pela primeira vez, para começar o ciclo de vacinação e tudo, eu já faço alguns exames. Boa. Tem clientes que têm condição, tem clientes que não têm,
nada é radical demais, é expectativa e realidade, a gente trabalha, né, com essa possibilidade de ajudar a todos dentro das condições que a gente tem naquele momento, mas é sempre a orientação. Por quê? Porque naquele momento provavelmente ele não tem nada. Mas já peguei animais que apresentavam, por exemplo, já davam, né, indícios de doenças crônicas e que nasce mesmo já com aquele pezinho ali, né, naquele problema mais grave futuramente. E outros que são achados mesmo. Às vezes o animal tem uma infecção, está com uma parasitose que está comprometendo ele de forma sistêmica e a gente consegue identificar. E também é uma referência. Olha, aos 4 meses ele estava ótimo. Aos 8 ele adoeceu, mas a gente tem os parâmetros diferentes, né? A gente tem ali alterações no hemograma, numa bioquímica que me dizem assim, olha, ele não está bem. Porque às vezes você tem uma taxa ali que já é aumentada, uma enzima que já é aumentada, naturalmente nunca vai causar problema para ele. Mas isso aí você só sabe quando você não tem uma clínica, um animal saudável, que apresenta aquela alteração naturalmente. E mais tarde, quando você faz o exame, aquilo se manteve. Agora, o animal está bem hoje. Daqui a algum tempo você vai repetir o exame por algum motivo e tem uma alteração, opa, não é normal, ele estava bem. Né? E isso aí é algo bem importante. Então, uma prevenção. E isso aí vem a ultrassonografia, porque às vezes a gente consegue identificar algumas malformações pela própria ultra. Enfim, não é nada absurdo. Eu sempre falo para meus clientes o seguinte, faz uma poupancinha. Não é o filho, não é o membrozinho da família. Então não dá para ser filho só até a gente ter que gastar, porque eu vejo muito, às vezes eu hoje vejo menos com os meus clientes, mas é algo que eu observei bastante. É meu filho. Mas aí quando tem que gastar, poxa, mas eu vou gastar tudo isso com cachorro? Mas era seu filho há 5 minutos, né? Então a gente sabe, e eu não tô falando aí de condição social não, gente, porque eu tenho pessoas que são pessoas bem humildes, pessoas que não são abonadas financeiramente e que você vai ver os animais estão com as vacinas em dia, estão com a rotina, quando vai vacinar faz questão que tenha uma consulta para avaliar, realmente é o filhinho delas, né? Então isso aí são esses valores que a gente tenta trazer todos os dias. Não adianta chegar pra gente muitas vezes sem a gente ter o que fazer com o animal. Eu levei no veterinário, mas morreu. Mas às vezes chega com um tumorzinho desse tamanho, doutora, tem 1 semana. Não tem. 1 semana. A gente não é bobo, pelo menos não deveria ser, né? A gente sabe, né? Quando começa e a gente, né, vai tentando ali. É legal a gente falar assim, porque é importante todas as pessoas que gostam de animais saber da responsabilidade, porque na verdade se a gente gosta, logo a gente terá também todo um cuidado, né? A gente não vai querer algo pra gente porque a gente gosta da imagem, mas se a gente ama, a gente vai cuidar. A gente não vai deixar lá só na hora do recreamento que eu quero você perto. Entendeu? É importante ter essa consciência. Agora eu queria falar acho que nem tá no roteiro aqui, mas a gente também tem que aprender a se alimentar bem para não ter doenças mais tarde. O animal também acredito que tem isso. Eu queria que você falasse um pouquinho da questão da qualidade do alimento que causa doença depois se tiver algumas coisas ali que não é bom. Então, gente, é muito assunto, né? É muito legal assunto. Que a gente fala, e quando a gente fala do que a gente ama, a gente quer falar mais, né? A nutrição animal, ela vem sendo muito explorada por questões lógicas, né? Tá crescendo a população, as pessoas estão cada vez mais substituindo, né, filhos, enfim, ou ficando depois que os filhos batem as asinhas, colocando os animais em casa, e realmente é uma preocupação para quem tem esse cuidado com a alimentação também dos animais. A gente está falando de 2 espécies, e aí eu vou falar de cão e gato. O cão um carnívoro flexível, o gato um carnívoro estrito. E hoje a gente tem, né, com o surgimento aí das rações, muitos anos para cá, foi realmente uma coisa fantástica na vida da gente, desde que seja uma boa ração. Por que isso? Porque tem rações que são muito ruins. Aí é melhor voltar lá pro sítio da vovó e dar o angu com bofe.
Porque tem rações muito ruins, gente, muito. E aí você não está fazendo vantagem nenhuma em alimentar o seu animal com uma ração ruim. E como descobrir que aquela ração é boa? Qual componente, é o você vai ver assim, é preço, não tem jeito. É preço. As rações boas, elas custam caro. Mas, doutora, tem um selo? Porque o alimento da gente tem selo. Você tem ali as super premiums, né? E que normalmente são fabricantes que têm 100% de garantia. Tem uns que têm 110% de garantia. Se aquele animal não gostar por algum motivo, você abriu a ração, deu algum problema, ele não gostou, eles vão trocar para vocês. Vocês querem garantia maior do que essa? Então, assim, é a primeira condição, né? A questão, por exemplo, das rações vendidas a varejo. A ração perde as propriedades dela, né? Elas são rações que acabam perdendo os nutrientes ali com a oxidação, com o contato com o ar. E aí você não sabe se houve uma contaminação, é um abre e fecha o tempo inteiro. Interessante isso aí, porque às vezes se a gente deixa aberto um trechinho ali, já começa a pegar a umidade, chega lá, fica um pouco mole. Exatamente. Já não serve para o animal, tem que jogar fora. Já não serve, eu oriento inclusive meus clientes quando compram sacos maiores por questões econômicas, abre, tira a quantidade, já deixa ali para uma semana num pote hermeticamente fechado, com uma tampa de rosca, e fecha muito bem aquele saco para manter ele ali com as propriedades ali dentro, para não ficar abre e fecha o tempo todo, né? Então assim, a gente hoje tem, Dani, mas você defende a ração com unhas e dentes? Não, gente, eu amo a alimentação caseira, eu nem chamo de natural porque acho que natural hoje não existe mais nada, né? Não tem conservante, mentira, senão você não vai conseguir um saco de 20 quilos sendo conservado. Então não tem nada disso, eu não tenho transgênico, mas eu como transgênico o tempo inteiro, e transgênico tá tudo bem, não é ele que mata a gente. Então, a alimentação caseira, quando a pessoa tem condição, é uma boa opção quando bem feita. Também não adianta dar o angu com bofe. O angu com bofe foi uma comparação entre a pessoa dar uma alimentação, uma ração de última categoria e alimentar o animal dessa forma. Mas eu também acho legal quando a gente entra com híbrido. Por exemplo, eu tenho cães e gatos. Meus gatos comem carne crua. Eles comem ração, mas eles comem carne crua, né? Meus cães, meus pacientes são indicados também, já desde filhote, a gente introduzir alimentação crua com ossos para eles. É quase a comida japonesa, né? Mais ou menos isso. Mas uma curiosidade, você falou em comida com ossos. Pode? Pode. O que acontece? A gente fica com medo. O que acontece? Lógico que a gente está falando ali de quando você oferece ossos para o animal, esses ossos são crus, não podem ser cozidos nem assados, porque senão eles enrijecem de tal forma que eles vão partir em farpa, né? E vai poder causar algum problema. Então, normalmente a gente está falando de pescoço, pé de galinha, e a gente ensina esse animal a comer. Então tem toda uma técnica ali por trás. Dani, tô com medo, não quero dar osso de jeito nenhum. Da carne. E não é o patinho, o filé mignon, é a carne gorda mesmo. A gente precisa da gordura animal também. Vísceras, extremamente importantes, são ali onde são as maiores fontes de vitaminas, são as vísceras, né? Então, assim, é importante, e essa conversa, esse papo tem que ser com o médico veterinário. Ele tem que estar capacitado para orientar o cliente dele. Não é só bater o martelo, dar ração e acabou. Às vezes é um mimo que a pessoa vai dar. Em vez de dar aquele biscoitinho industrializado, aquele chicletinho, aquele negócio cheio de corante, ele vai fazer um agrado com uma carninha. Mas eu não suporto a carne crua. Eles digerem melhor a proteína crua, tá? Mas entre dar um biscoitinho de mentirinha e dar uma carne cozida, um peitinho de frango, é melhor, muito melhor, né? Algumas verduras, legumes e tudo, né? Eu sempre ficava preocupado um pouquinho quando meu gato, sabe aqueles sachês que a gente compra pro gato que tem um caldinho dentro? Aqui dali eu dava como sobremesa para ele, sabe? Porque não é que tem que ser comida só aqui dali, né? Me disseram que tem muito corante, que tem muito conservante. Isso ali futuramente vai causar mal para a saúde do bicho. Então, normalmente eu dou sachê para os meus, mas é um sachê high ticket. High ticket? É um sachê que, assim, muitas vezes as pessoas não têm no dia a dia condição de fornecer.
O sachê é uma excelente opção para umidade, porque ele ali vai beber água. O gato não é um bom bebedor de água. Então ali é uma fonte hídrica para ele importante, né? O cão, você esforçar um pouquinho, ele já vai, né, vai dar um suco de melancia, vai dar um suco de melão, e o cão adere melhor. O gato não, o gato ele é mais seletivo, né? Então o sachê é uma forma. Bons sachês. Dani, não tem condição de dar esse sachê aí, né, que você está indicando. Alimentação. Suplementa com caldo de carne, com caldo de ossos, né? Faz aquele cozido ali e oferece a alimentação úmida. Isso aí é o que vai prevenir ou evitar muitas vezes doenças renais, principalmente, que é a maior preocupação que a gente tem hoje em gatos e cães também. Uma questão sobre a água. Eu acabo vendo que o meu gato deve ser um pouco anormal. Ele consegue beber uns 300 ml de água por dia. Eu fico preocupada. Tá demais? Então, porque ele o que você tem que avaliar é a alimentação que você fornece a ele. É rica em sódio? Se for, provavelmente ele está bebendo água porque é muito salgada. Tá? Então a gente tem que se ligar, porque, como eu falei, o gato não é um bom bebedor de água. Quando ele bebe muita água, pode ser dele? Até pode. O animal pintão, que se gasta mais e tudo, mas é aquilo. Já fez exame? Tá tudo ok? Então é dele. Né? Não tem problema nenhum. Né? Mas é sempre um alerta aí. Eu tinha uma outra gatinha que eu ficava preocupada. Ela não bebia água e não gostava de ir pra fora tomar sol. E aí veio esse gato, gosta de tomar água. Totalmente ao contrário. Totalmente. Agora, a quantidade de comida diária, que eu acho que ele tá comendo demais, eu vou botar de regime. Depende da ração que você dá. Depende toda ração vem ali com uma recomendação diária. E eu bato sempre nessa tecla. Sigam aquilo. Porque o maior interessado em vender é o fabricante. Se ele diz que tem uma quantidade determinada, se pudesse comer muito mais do que aquilo, ele diria porque ele quer vender. Então, aquela quantidade é a quantidade que vai suprir as necessidades daquele animal. Tá? Tem aqueles glutões que acabam comendo mais e ganhando mais peso e etc. Então, assim, algumas doenças causam essa ingesta hídrica maior, que é diabetes, insuficiência renal, muitas vezes também vai fazer com que o animal beba muita água e fique desidratado mesmo assim, numa fase inicial. Então, tem que investigar sempre. Tá tudo ok, é dele, que bom. Porque tem isso também, né? Tem animal que se você der, ele vai comer. Se der de novo, ele vai comer. Tem isso, né? E aí ele vai ficando, né, acima do peso, pode vir as doenças aí de obesidade animal. E tem uma coisa também que eu vi nos últimos anos, eu estou vendo bastante, que antigamente eu lembro quando eu era criança eu não via isso. Talvez a senhora possa explicar pra gente. Que é a questão da cegueira. Eu não via muito animal perder a visão, sabe, ficar com aquele olhinho branco ali aparecendo ali, perder a visão, cachorro e gato. Mas assim, nos últimos tempos eu tenho visto bastante isso acontecer. Isso é normal? Tem alguns fatores aí. Primeiro, os animais estão vivendo muito. Né? Então algumas doenças estão surgindo porque na realidade não é que elas estejam surgindo, eles estão manifestando porque eles estão envelhecendo. Então nem sempre é culpa da ração, nem sempre é culpa da falta de cuidado. Não, simplesmente eles estão envelhecendo mais e acabam, né? A gente acaba se deparando com esse tipo de problema. Existem algumas raças predispostas, né? Então essas raças são raças que você vê em número também aumentadas e aí você também vai ter esse problema. Nem todo olho branco é cegueira, existe uma opacidade do cristalino que simplesmente ela surge com animais acima de 7 anos. Às vezes você vê que o cãozinho tem mais de 7 anos simplesmente pela opacidade do cristalino, fica aquele olho mais esbranquiçado, mais azuladinho, e nem sempre é uma catarata, é da idade mesmo, né? A gente fala assim, nossa, tem mais de 7, não sei se tem 12, se tem 15 ou se tem 7. Mas para identificar e saber, tem que levar no veterinário para dar uma olhada. Aí a gente tem que ser o olho clínico, literalmente o olho clínico para fazer essa diferenciação. Né? Diagnóstico. Exatamente. Né? Tá vendo aí, pessoal? Então, se você tem um bichinho em casa e ele tá com um olho assim, geralmente acontece nos dois, ou quando acontece um só, porque o negócio é sério.
Não necessariamente, às vezes começam num olho e a gente já sabe que vai pro outro. Ah, tá. Né? E eles se adaptam. O problema é que eles normalmente se adaptam à falta de visão, né, eles têm 4 apoios, então eles andam muito melhor, mesmo sem a visão do que o ser humano. A capacidade olfativa e auditiva deles também é bem aguçada, eles acabam se adaptando bem. Tem outros problemas que são decorrentes de uma catarata, decorrentes de um problema ocular, então precisa ser investigado sempre. Até para dar opção para o cliente, olha, o que dá para a gente fazer, né? Para dar conforto para esse animal, para dar qualidade de vida para ele. E também, assim, às vezes o próprio dono às vezes não sabe quantos anos ele tem, o animal, porque às vezes não pegou lá desde novinho. Aí tem como... A senhora consegue identificar? Essa questão ocular é uma que a gente consegue dizer assim, olha, tem mais de 7 anos, né? Mas eu não consigo. Eu tenho animais, eu tenho pacientes meus com 13, 14 anos com uma dentição magnífica. Uau. Você não consegue dizer assim, esse animal tá velhinho. Não, você não consegue simplesmente dizer que esse animal tá idoso porque os dentes estão perfeitos. Então, assim, a gente acaba tendo alguns sinais ali da senilidade, né? Que é o focinho começar a ficar esbranquiçado. Gato, a gente normalmente vê, gato é mais difícil, a gente normalmente consegue ver por alterações ósseas. Então, muitas vezes você vai fazer um raio-x para investigar algum outro problema e você vê, nossa, o gato tem 13, 14 anos. A pessoa achava que o gato tinha 10 anos, 9 anos, né? O gato tá velhinho. Não é difícil, mas a gente acaba tendo assim uma estimativa, mais ou menos, ali do que o gato do que a gente tá. O gato ele tem quase a mesma, então, questão de longevidade do cachorro, então, faz a mesma coisa, 15 anos? A gente, eu considero uma média razoável aí. A gente hoje tem animais, os cães grandes vivem menos, então a gente tem expectativa aí de raças gigantes entre 10 e 11 anos. Tem aqueles que vão a 14, 15, tem, gente, mas não é o padrão, né? E as raças pequenas e médias, 15, 16 anos, a gente hoje tem conseguido chegar bem com qualidade de vida até a cidade. Porque não adianta também o animal viver tanto tempo mal, né? Então eu sempre prezo pela qualidade de vida. Eu queria, desculpa, Marta, eu queria te perguntar algo sobre raça que eu acho interessante, eu não tenho esse conhecimento nenhum, que é raça de felinos, né? Tem uns que são mais brabos, são mais violentos, tem uns que são mais calminho. Eu não tenho esse conhecimento. Acho que é siamês. Eu tinha um siamês uma vez e ele era bem brabinho, sabe? Tu tentava ensinar e ele sabe? Então assim, tem isso, tem sim. Eu sou presidente do Rio Cat Club, né? Que é um clube de gato do Rio de Janeiro. E eu crio ragdoll e persa. Ragdoll porque é boneca de pano, a tradução é boneca de pano, porque é um gato tão bonzinho que ele gosta de ficar pendurado no colo da gente igual uma bonequinha de pano. E o persa também é uma raça muito doce. Então tem raças assim muito legais. E tem raças como o siamês, que não é esse siamês que a gente conhece. O siamês que a gente chama de siamês não é siamês. As pessoas entrarem na internet e procurarem assim. Se a cor dele, o padrão color point, que é aquele marrom e bege, reporta a raça, que é uma raça que tem essa cor, mas que é um gato completamente diferente. É um gato que tem uma cara mais comprida, não é tão peludo, uma orelha bem grande, lateralizada. Então não tem nada a ver com esse siamês que a gente chama de siamês. E realmente são raças que são um pouco mais... a gente não chama de independente, mas são animais que precisam de um manejo diferenciado. Tem outras raças ainda selvagens, como o Savannah, o Bengal, que muitas vezes são muito carinhosos com a gente, mas entre a população felina eles acabam se estranhando, então não aceitam muito bem outros gatos. Então a gente tem hoje aí, gente, uma infinidade de raças. Inclusive nós vamos ter uma mostra, a primeira mostra em Petrópolis, estou trazendo aqui para vocês. Uau! Em primeira mão, dia 5 de julho, tá? Uma parceria com a Premiere e com a American Pet ali do lado da Bauer, vai ser no final de semana no meio da Bauer. E a gente vai trazer raças exóticas para Petrópolis. Vai ser a primeira mostra que vai acontecer aqui. Vou te fazer um pedido. Maravilhoso. Legal isso. Será que a gente conseguiria fazer uma cobertura lá do evento? Com certeza, com certeza. Vamos fazer sim, porque vai ser um espetáculo. A gente está aí, expectativa entre 20 e 25 animais. Uau. Pelo menos umas 7 raças e raças que não são conhecidas, como Ragdoll, o Maine Coon, que é o gato gigante, o oriental, peladinho. Esse peladinho ia falar isso. Ninguém acha muito bonito aquela raça, né? É uma raça
raça exótica, né? Exótica. É uma raça exótica que não é porque não tem pelo que não tem problema. Isso é uma coisa também que é algo que precisa ser dito. Às vezes a pessoa, não tem pelo, vou pegar. Não. Ele tem um problema de... Ele paga um preço por não ter pelo. Então nem sempre... Proteção. A escolha... A gente tem sempre que fazer uma escolha muito bem pensada e muito estudada. Não é só, eu amo e adoro e vou querer um persa. Persa é peludíssimo, tem o trabalho que o pelo, né, do persa exige, tem os olhos muito grandes. Então isso tudo tem que ser pensado. A gente vai trazer isso tudo na mostra e vai ser muito legal esse evento. Se puder fazer uma cobertura lá, vai ser maravilhoso. Eu já estou animado. Porque eu amo gato também. E é legal isso, porque acredito eu que nesse evento vai ter ali as explicações, né? As pessoas têm informação ali, né? Sim, informações. Os criadores estão ali com os exemplos. E a gente está falando aí dos melhores gatos do Brasil. Os criadores ali são criadores certificados, são animais que vão para exposição. Então a gente vai ter belíssimos exemplares na mostra. Rapidinho, onde que fica a sua loja, para as pessoas saberem, só que no meio da... Eu hoje atendo só a domicílio. A domicílio? Tá? Hoje eu só faço domicílio, porque eu tenho tanto a parte de aula, né, que eu dou fora, e que eu dou, né, faço parte aí do corpo docente. Eu tenho um curso também de laser para médicas veterinárias. Então, assim, acabou tendo que fazer escolhas. E como eu já tenho um know-how muito grande em domicílio, que sempre foi muito bom. O meu atendimento, eu saí da faculdade, me formei, já parti para o domicílio. Então, a minha clientela já era uma clientela de domicílio, 70% era domicílio. Então, eu acabei optando por ficar só com domicílio e respirar um pouquinho melhor. Muito interessante. O que é a laser terapia para explicar a veterinária, a laser terapia? Gente, laser terapia, eu digo que é a revolução da medicina veterinária no momento. Não é o futuro, é o presente. Laser terapia, ela trata doenças, várias doenças, com a luz. Ou a luz laser ou a luz de LED. E várias doenças mesmo. Meu foco maior é em várias áreas aí da medicina, com doenças, principalmente doenças crônicas, que estavam desacreditadas até há pouco tempo, né? E a gente hoje consegue trazer uma resposta fantástica. Então a gente tem na dermatologia, acelerar a cicatrização, eliminar micro-organismos patogênicos, principalmente micro-organismos resistentes que não respondem às terapias convencionais. A gente diminui aí o prurido de animais que se coçam muito o tempo todo. Na ortopedia, eu tenho pacientes que eu trato hérnia de disco com laser, porque diminui a dor, promove a analgesia, diminui a inflamação. Então a gente consegue, toda doença, seja uma unhazinha encravada ou uma doença crônica, esse paciente está inflamado. E o tratamento com a luz, ele auxilia na desinflamação desse paciente. Então diminui a dor, diminui o edema, melhora a circulação, acelera a cicatrização óssea. Então trabalhar com fraturas, cirurgias pós-cirúrgicos de cirurgias ortopédicas, geriatria. Eu tenho uma técnica que é uma técnica muito recente na medicina veterinária, que é a transcraniana, onde você irradia diretamente o sistema nervoso central superior com luz e você melhora a cognição desse paciente. Você trata animais com sequelas de sinomose, você trata animais com distúrbio cognitivo do idoso, aquele paciente velhinho que já não sabe mais para onde vai. Animais com epilepsia, animais epiléticos ou com convulsões ocasionais. É uma técnica fantástica. E geriatria, neonatologia, filhotinhos. Agora mesmo eu postei de um gatinho que nasceu e arranhou o outro filhotinho da ninhada, irmãozinho, arranhou a cabeça dele e a orelhinha, e eu fiz laser com 2 dias de nascido. Então não tem contraindicação, uma técnica que não tem efeito colateral, né? As contraindicações hoje são muito restritas e que realmente assim acelera a condição desse paciente absurdamente no tratamento de inúmeras doenças. Para os seus futuros clientes que estão nos assistindo aqui,
eles conseguem ligar pro teu telefone, mandar um WhatsApp e agendar a visita? Sim. É só entrar em contato, eu atendo o WhatsApp aí o tempo todo. Em questão de região, Eu digo que onde o meu carro chega, eu vou. Não tem não tem um bichinho que precisa ser tratado, que precisa do meu atendimento e dos meus cuidados, eu vou. Eu trabalho, eu atendo fora também, eu atendo Rio, atendo Niterói, atendo região dos lagos. Uau! É quase o céu ali. Isso é muito bom, Marta. Maravilhoso. Porque às vezes, por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque às vezes a pessoa pensa, eu moro tão longe, eu moro na posse, eu não consigo ter acesso. Não, tem aí. Tem acesso. A posse tá bem coladinho com a gente, se comparar aí com Niterói, né? Tem, aqui do lado. Então assim, o laser realmente veio para ficar e eu sou completamente apaixonada. Então eu hoje tenho um curso que é uma formação reconhecida pelo MEC como extensão universitária para médicas veterinárias terem a oportunidade de trazer isso, né, que eu digo que é o mundo das luzes para medicina veterinária. Os seus olhos brilham, né, quando você fala da tua profissão, dos animais, da laserterapia. Eu estou aqui olhando encantada. Doutora Daniela, como essas pessoas podem chegar até você para fazer esse curso, conhecer um pouco mais? Esse curso é um curso específico para médicas veterinárias e é uma formação, como eu acabei de falar. Eu agora, entendendo o lado da necessidade da gente hoje precisar de um bom diagnóstico para tratar com laser, porque não é uma luzinha que simplesmente não causa efeito colateral, que a gente sai aplicando indiscriminadamente, né? Então eu agora estou com uma imersão VET na prática que vai trazer para os colegas veterinários, eu vou trazer a minha rotina clínica, as minhas ocorrências maiores em várias áreas da medicina veterinária, fazer com que eles atinjam um nível fora da curva do que a gente está vendo aí dentro da medicina veterinária, para a gente poder chegar o mais rápido possível ao diagnóstico e tratar esses pacientes com o maior sucesso possível, porque eu digo que o médico veterinário, ele atinge assim o máximo da carreira dele, eu digo por mim, quando a gente vira resolvedor de problema. Eu hoje sou uma resolvedora de problema e eu sou muito feliz por isso. Então, os médicos veterinários, eles precisam, né, ser resolvedores de problema, e quanto mais rápido e mais eficiente for essa resolução, melhor para os nossos pacientes e para a gente também. Então, a imersão VET na prática, ela veio para trazer essa minha pegada aí, né, de prática, ver fora da caixa, enxergar fora da caixa do que a gente sai da faculdade aprendendo e que na prática é completamente diferente. Então vai ser um final de semana inteiro comigo ao vivo, online, mais ao vivo, onde a gente vai trazer ali muita bagagem minha em todas as áreas, né? E na maioria das áreas da medicina veterinária, o que mais acontece realmente no nosso dia a dia, como a parte gastroenterológica, cardio, dermatologia, neonatologia. Então a gente vai falar também de vacinação, de protocolos de vacina, enfim, vai dar condição para esse médico veterinário já sair dali com uma visão completamente do que é e multiplicar ali os resultados deles com o tratamento dos pacientes, né? E ali a gente vai associar também aos tratamentos reportando sempre ao que é possível acoplar, associar a laser terapia. Daria pra senhora escrever um livro, viu? Bem ilustrativo. Ainda colocar assim, a médica dos pets. E aí você fazer olha, eu tô imaginando aqui aquele livro bem bonito com essas fotos e você, todo esse conhecimento. Você tem história pra contar. É muito estudo, foi muito... Que legal. Foi muita investigação, foi apanhando muito, foi me interessando muito, entendendo que quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe. Isso, aí é o ponto. E toda essa experiência que a senhora já teve até aqui, nossa, tem muitas pessoas que precisam dessa experiência, que ela seja contada e escrita. Isso aí, sabe? A missão de multiplicar o conhecimento. É isso aí, é uma paixão mesmo, gente, não tem jeito. Os olhos têm que brilhar, realmente, né? Eu fico triste às vezes quando eu vejo colegas que estão desanimados com a profissão e... Deus me livre, meu filho fazer medicina veterinária. Hoje eu tenho 5 filhas e talvez a minha quinta, no outro dia, ensaiou ali dizer que quer
fazer medicina veterinária e eu ficaria muito feliz, né? Esse mercado cresceu tanto, né? Brasil é o país, para vocês terem uma ideia, vamos ali, são 195 países ao redor do mundo aí. O Brasil, ele tem 536 universidades de medicina veterinária, somando todos os outros 194 países. Então a gente tira o Brasil com 530, junta 194 países, são 350. Nossa! Então de 900, quase 900 universidades no mundo, o Brasil tem 530. Então vocês imaginem o que a gente coloca de profissional todo dia no mercado. Sim, e de experiências. O mercado está crescendo muito, disparado. O Brasil é o terceiro país do mundo em PET por habitante. A gente só perde para os Estados Unidos e para a China. Só que com isso a gente acaba não colocando muito profissional. As universidades estão aí formando de qualquer forma, né? Todo mundo encantado, que todo mundo, afinal de contas, gosta de bichinho, então não é só o gostar de bichinho. E faz medicina veterinária. E quando chega aqui, no nosso dia a dia, a gente fala, a gente tem vida na mão da gente. Sim. Não dá para fazer mais ou menos. Sim. Definitivamente não dá. Né? Se a gente errar, a gente corre o risco de matar esse animal. Né? A gente corre o risco de perder essa vida aí. Então não dá. Né? Errar é humano, a gente já sabe disso. Mas é um luxo que a gente tem que pensar sempre muito. O médico e o médico veterinário não podem se dar esse luxo, né? Pelo menos não por negligência ou por falta de interesse, por falta de estudo, tá? Fatalidade acontece. Sim. Mas a gente hoje tem um mundo aí que está crescendo, que é esse mundo pet, e é um dos que mais cresce atualmente. Mas a gente tem que entender que ali naquele gráfico da pizza, a medicina veterinária ela ainda está 8%, 10% de gasto. O proprietário ele gasta com luxo, com banho, com tosa, que é necessário mas ele não vem antes da vacina, né? Ele não vem antes da vacinação. Não é só estética. Exatamente. E ali a gente tem um gráfico enorme para a parte de food, para a parte alimentar. E para os mínimos a gente ainda perde. Então a gente tem um mercado muito grande aí para explorar, mas não tem mais vez para o mediano. Agora são os bons, né? Agora a briga de cachorro grande, como eu costumo falar, né? Os pequenos não brigam mais. Mas isso é bom, porque é igual também para a gente que vai querer um bom profissional na área da medicina, se consultar com um bom clínico geral. Também quem tem seus petzinhos também quer também um profissional de referência. E aqui tá, amados, um profissional de referência, boa para vocês. Entre em contato, eu vou deixar o teu número aí, né, para que as pessoas, na verdade eu queria que você falasse, né, porque aí já aproveita, eu já vou na edição colocar o seu número. Meu WhatsApp é 24, DDD aqui de Petrópolis, 992356116. Meu arroba é @doutora DRA Daniela com 2 L's Soter Vet. Vocês vão deixar o Soter ali depois escrito, né? E assim, o meu conteúdo hoje do Instagram traz muita informação, tanto para médicos veterinários, que é o meu foco ali, mas acaba instruindo muito os proprietários também, os responsáveis, né? Sim. E é isso, assim, é paixão mesmo. A medicina veterinária me envolveu aí de uma forma que eu espero poder trazer essa alegria aí pra ganhou o coração, né? Eu acho assim que a gente gosta muito de brincar com os animais, gosta muito de se divertir com eles, mas é tão importante esse lado humano que a gente conversou aqui, que a senhora falou, esse cuidado, esse amor, realmente. Eu tenho uma amiga lá em Joinville, o nome dela é Fátima Toretti. Faço questão de falar dela, porque ela ama demais os animais, né? E às vezes a gente tem mania de compará-los com o ser humano, né? Mas só que cada um é especial do seu jeito, né? Aí você quer comparar, não, mas o gato, o cachorro não me trai. Já ouviu essas coisas? Não me trai, não me faz mal, não me engana. Não é dessa forma, né? Cada um tem a sua natureza, né?
não é por causa disso também que a gente vai deixar de cuidar das nossas amizades, das pessoas que estão à nossa volta, né? Exatamente. Isso chama-se antropoformização. É a tentativa de transformar o animal num ser humano. E esse recado eu faço questão de deixar aqui, porque animal gosta de ser animal, cachorro gosta de ser cachorro, bem cuidado, mas ele gosta de ser um cão. O gato, ele gosta de ser um gato, ele não quer ser gente. As pessoas falam tanto que o ser humano está abaixo da crítica e quer transformar o animal num ser humano também. Não, gente, eles gostam de ser bichos, bem cuidados, mas eles gostam de andar no chão, eles gostam de cheirar, eles não gostam de usar roupinha, eles não gostam de usar lacinho. A gente tem muitos acidentes com lacinho, e que perde mesmo o scalp por conta da tração. E vai muito além, sabe, do amor. Então, a gente tem que diferenciar e respeitar o espaço deles. Isso é importantíssimo para a boa convivência. Porque hoje a gente tem animais extremamente estressados, animais extremamente... com seu comportamento extremamente alterado por conta de um cuidado excessivo e que não é aquilo ali que realmente demonstra o nosso amor por eles. Olha que interessante, a gente iniciou falando que às vezes é o dono que está com problemas. Eu já vi uma senhora colocar saltozinho no gato, pegar o animal, né, vou botar um salto em você, um sutiã, pá. Não é isso aí, né? A vida dele, o mundo dele é aquilo ali que a senhora falou, é ser gato, é ser cachorro. Querer transferir aquilo que é pra gente, o bicho. Exatamente. Eu vou botar um paletó, uma gravata no gato também. Exatamente. Mas é uma doença da sociedade, né? A sociedade, ela traz esse movimento aí, mas quem tá levando a pior são os nossos pets, né? Porque eles estão vindo para suprir uma carência que eles nunca vão ser capazes de suprir. Né? Não ter um filho não significa que esse cão vá suprir essa necessidade. Ele vai suprir companhia, né? Mas a carência em si, jamais, tá? E isso a gente acaba transferindo para eles e fazendo com que eles sofram. Então a gente tem hoje animais, como eu falei, extremamente ansiosos. Estressados. Aí você tem que buscar um subterfúgio para o animal ficar lambendo o dia inteiro o potinho ali com gelo, porque lamber é ansiolítico. Cara, mas por que esse animal tá ansioso? Ele não tinha que estar ansioso. Sim. Você tem um animal de 50 quilos dentro de um apartamento, um animal que tinha que estar numa chácara, que tinha que estar em 1000 metros quadrados. Ah, mas eu ando com ele todo dia, mas você anda a hora que você quer. Ele não anda na hora que ele quer. Boa. Ele faz xixi a hora que você quer, que você determinou que ele vai ao banheiro. E ninguém determina a hora que nós vamos. É verdade. Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado, mas isso não é falado. As pessoas, muitas vezes, elas gostam de ouvir o que elas querem ouvir. Eu não vou dizer o que elas querem ouvir, eu vou dizer o que precisa ser dito. Boa. Então, meus clientes são aqueles clientes que querem que eu jogue a real. É isso, de forma, obviamente, que nós temos formas de falar, mas eles querem ouvir realmente o que precisa ser dito. Porque o meu foco ali é o animal, é a qualidade de vida do animal, é o bem-estar do animal, esse é o meu foco. E, obviamente, sem esquecer que temos os seres humanos por trás deles. Tá? Mas isso aí esse é um assunto que precisa ser muito falado, é um assunto que vai fazer, ele vai mudar. Eu sinto que em breve esse mimimi, né? Hoje tá difícil você ter um gato, tá difícil você ter um cachorro. Tem escola, gente, vocês não acreditam, tem curso para aprender a ser dono de gato. Nossa. Olha. Sabe, a vida inteira a gente teve bicho e a gente não precisou você disso. Tem curso para ser mãe. Né? Olha só como as coisas estão, isso é instintivo. Então ter um animal bem cuidado, bem alimentado, com a sua saúde em dia é o suficiente. Por que você está tendo que tratar um comportamento ruim de um animal? O que gerou aquele comportamento ruim? Então não é resolver o problema só do comportamento, é o que está causando esse comportamento, é a causa. Por isso que tem os psicólogos de pet, né? Que não
são dos pets, né, gente? Que pets. são dos proprietários. Boa. Porque esses animais, você não tem como tratar essa psique do animal. Eles são reflexo daquilo tudo ali. É verdade. Então é um nicho aí, ó, que as pessoas estão ligadas. Você é psicólogo de animal. Que vai ser psicólogo de animal? Você é mais antigo. Eu conheci o primeiro do Brasil há quase 40 anos atrás, e ele já falava pra mim: Daniela, eu trato o proprietário. Eu não vou tratar o animal. Eu vou tratar as consequências, eu vou melhorar a ansiedade, muitas vezes com medicação. Eu tenho pacientes que tomam antidepressivo. Nossa. Eu tenho pacientes que tomam, e é maravilhoso porque eles conseguem dar qualidade de vida para aquele animal, né? Porque sem aquilo os animais viveriam tortura. Então vai muito além, gente. Esse mundo veterinário é uma coisa fora. É engraçado. E às vezes a gente tá pensando que tá fazendo um bem ali, fazendo um carinho. O gato quer ir embora, sai daqui. Aí você vem aqui, fica aqui, pá. E eles me saem, eu quero ir ali. Tipo assim, é importante também a gente entender. Tá fazendo um bem pra ela. E respeitar o espaço do animal. Exatamente. Se ele não quer ficar no seu colo, cansou, ele já fez o carinho. Exatamente. Forçar. Ele abana rápido, mas o animal é a forma que ele tem ali de mostrar não só gratidão, porque aí já vai para um assunto que aí merecia um outro podcast, Mas não cabe, porque olha a hora, já foi 5 minutos, já passou, já passou, tem muita coisa. E aqui já tá, ó, muita coisa. E assim, é revolucionar, é trazer uma medicina veterinária saudável para os nossos pets e para a humanidade. E consciência, né? Exatamente. Porque eu sempre falei, bicho, filho, bicho, criança, tem que ser prazer. E hoje você ter um filho, você ter um animal, tá um estresse. As pessoas estão tendo estresse porque se pega o gato assim, não pode pegar o gato assim, o cachorro assado não pode. Não é isso, é mais leve, pode ser bem mais leve, né? Bem mais fácil e muito mais prazeroso pra gente e pra eles também, né? Você acha que é plausível a pessoa buscar informações antes de pegar tal animal? É meu sonho de consumo, é meu sonho de vida, é a consultoria. As pessoas pegam um animal, como eu falei do gato, por exemplo, simplesmente porque é bonitinho, fofinho. Gente, quem ama bicho, tudo é bonitinho e fofinho. É verdade. Aquele animal cresce e precisa de cuidados e eles têm particularidades diferentes, né? Eles têm suas particularidades, né? Então a gente precisa entender o que um animal de 30 quilos precisa, o que um animal de 5 quilos precisa. Você vai ter um animal de 30 quilos em casa, o quanto esse animal gasta, porque bicho... E aí vem rapidinho, falando muito rápido sobre a posse responsável. Ele é para os próximos, se tudo correr bem, 15 anos. Animal prende, você deixa de fazer muita coisa, dá despesa, dá trabalho, dá prazer, claro que dá, mas não pode esquecer dos outros 3, porque quem sofre é o animal. Sim. Porque se você não tem para gastar, você não vai ter para socorrer, né? Se você não tem tempo de se dedicar, é o animal que vai sofrer novamente. Se você não quer ter trabalho, aí só aquele bichinho que respira. São os pets reborns, né? São os pets reborns. E aí eu já fiz uma publicação falando sobre isso. E aí, gente, é muito assunto, vamos ter que marcar outra. É muito assunto. Ó, eu vou fazer... Não, meu Deus do céu, isso aí já é um outro assunto. Então, vamos voltar? Vamos! Tem como você agendar com a outra data? Gente, vocês me desculpem, a gente vai ter... Eu não imaginava, assim, eu até tinha uma noção de que muita coisa, mas quando a gente senta para conversar, meu Deus... Porque a gente começa a colocar nossa mente no mundo animal. Opa, vamos lá buscar as informações. Aí vem experiências que você já teve, a experiência que você já viu e você não gostou. Porque a gente também assiste. Às vezes eu não tenho, mas eu assisto. E eu tô vendo com um vizinho, o outro, né? Às vezes observação. E como fazer. E é tão importante a gente falar sobre isso e a gente colocar isso na rede social para que as pessoas tenha essa noção, esse cuidado, né, essas informações. Tem muita gente que está perdida por aí. E a gente tem hoje um alcance fantástico. Fantástico. Que a gente não tinha um tempo atrás, né, que a gente não podia falar. A gente tinha mais pudor, óbvio, a gente tem que ter educação para transmitir isso. Você falar, você entra em assuntos muito, né, delicados, mas que precisam ser falados. Não adianta cobrir o sol com a peneira e simplesmente achar que está tudo bem e que não está. E quando
fala da medicina veterinária, eu estou defendendo os meus pacientes. Não tá bom para eles. O que a gente pode fazer para melhorar? Né? Como a gente vai melhorar a ansiedade de um gato, a ansiedade... Eu tenho animais que se pelam, ficam todos peladinhos, porque eles se mutilam. Nossa. O gato muitas vezes é uma tranquilidade. Você tá lá, aquele gato gordo, enorme, lindo, pelado. Ele lambe, ele arranca os pelos de ósseo. Ansiedade, o animal... Dani, mas ele é tão calminho. Aí, ó. Aí você vai revirar o animal, obviamente que a gente tem os diagnósticos diferenciais de uma doença de pele, de algum outro problema, para chegar a esse e dizer assim, ele não tem nada, é ansiedade. Melhora o manejo, que o gato melhora. Gatos que fazem cistite recorrente, infecção urinária, por estresse. E o gato está lá deitado no sofá, do seu lado, e está estressado. E a única manifestação dele é uma infecção urinária, é uma cistite. Né? Tem que tomar. O que a gente chama síndrome de Pandora. Gente, a gente precisa marcar. Precisa. Eu quero que você faça esse compromisso com você aqui, para as pessoas ainda saberem ainda quando é que você vai estar de volta. Porque nós estamos o quê? Hoje é dia 22? Dia 22. 22 de maio. Quando é que a senhora pode voltar pra gente aqui? Então, vamos marcar, gente. Eu cheguei a um nível ali, que eu quero trazer para as médicas veterinárias aí que me acompanham, principalmente com a laser terapia, eu faço meu horário. Então, é só marcar. No início agora do próximo mês de junho, será que dá? Podemos. Esse meu evento vai acontecer 6, 7, 8 de junho, a imersão VET na prática, que é online. Eu acredito que na semana seguinte a gente já pode deixar agendado. Olha aí, Marta. Então tá, vai ser bom demais. Gente, que papo gostoso demais. Misericórdia. Esclarecedor. E é bom a gente convidarmos até outros veterinários para assistir, para ver conhecimento, fazer contratação, né? Falta muito isso. Eu sinto muito essa falta da troca na medicina veterinária, sabe? Eu não tenho concorrente, eu tenho colega. É isso aí. Eu nunca vi meus colegas de profissão como concorrentes meus. Nós temos os nossos, aquele que se simpatiza, que tem aquela relação, e todo mundo tem, o sol brilha para todo mundo. E a gente precisa trocar, é a união que vai realmente fazer a mudança na medicina veterinária. Tem certas coisas que é bom a gente refletir um pouquinho sobre aquilo que a gente é e o que a gente faz nesse mundo, né? Porque assim, a gente é um podcast aqui, mas tem outros podcasts, gente, eu amo ver eles, comentar lá e tá top, gente. A gente tem que ser parceiro das pessoas. Nada de inimigo e nada de competição. Não dá, o mundo não tá mais pra isso. A gente não tá aqui para isso. Então, assim, é muito importante a gente compartilhar essas informações. A gente recebeu aqui muito de você hoje e eu tô já ansioso eu que tô ansioso agora. Esse meu curso, inclusive as minhas alunas, né? Eu já tenho uma comunidade com alunas e tudo, e que elas falam, Dani, isso aqui é muito mais do que laser. É uma aula de vida, a gente troca muita informação. Eu não tenho pulo do gato. Eu acho que não tem graça ensinar. Eu digo que eu não ensino, eu compartilho conhecimento com pulo do gato. Não dá. Conhecimento levado para o túmulo não tem valor nenhum. Não tem. Né? Então a ideia realmente é essa, é melhorar. Eu não quero atender e nem tenho hora para atender 100 pacientes por dia. Eu tenho que ter bons profissionais valorizando a profissão. Porque quando você tem um nível bom de profissionais, você tem a profissão reconhecida e valorizada. Sim. Né? Porque chega um ponto que fala, mas eu levei naquele, mas foi tão ruim, internou o animal sem precisar, operou sem ter que fazer. Isso é um queimar filme da profissão, e que nós temos muitos bons profissionais ainda, né? E é trabalhar para isso aí evoluir todo dia. Deixando um legado, né? Eu ia falar de hotel para animais, é tanta coisa que tá aqui. Olha, vamos encerrar agora, porque eu já tenho que fazer mas assim, quero que você fale novamente para quem é veterinária e quer te conhecer, quer fazer esse network com você. Novamente seu número, seu e-mail, por gentileza. Então, gente, imersão VET na prática, 6, 7, 8 de junho. A gente está aí com um ingresso simbólico de R$49 uma inscrição para passar um final de semana comigo. É simbólico, gente, porque a gente sabe que, né, o dado aí não tem aquele valor que realmente a gente entrega, né, que a gente... Na realidade, assim, a gente busca, né, um valor aí mínimo para que a pessoa reconheça que ele vá lá, esteja presente com a gente.
Mas Imersão Vet na Prática vai trazer a base aí da medicina veterinária prática para você já começar a trabalhar, conhecer as associações possíveis com a laser terapia para o tratamento dos pacientes de vocês. Então, quem tiver interesse, meu Instagram, doutora Daniela Soter Vet, 2499235 é meu WhatsApp para os clientes que estiverem, né, querendo marcar aí uma consulta para o seu amado cão, amado gato, e tô aqui aí para ajudar e resolver o que for possível. Então tá, Marta. Cuidar de um animal é cuidar de vida, né? Então, Finalzinho, a Marta sempre tem uma frase. Deus abençoe a vida de vocês, pessoal. Até Obrigada, a próxima. próxima. E ela vai estar aqui com a gente em breve de novo. Obrigada aí pelo convite. Estou muito Um feliz. prazer, Foi um momento aqui maravilhoso. Tchau, gente. tchau, pessoal. Produção Rede Sal e Luz.